Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br. Daqui a pouco a gente vai falar com o pastor Léo, da UMEBLU, sobre o trabalho da UMEBLU aqui em Blumenau, das igrejas evangélicas, também dos pastores, enfim. E vamos falar do projeto de pichação do presidente da Câmara, o Marcos da Rosa, também vai ter uma parceria com as igrejas para tentar acabar ou diminuir, com a pichação aqui na nossa cidade. Mas o nosso primeiro assunto, você já viu aí na sua tela, é com a Receita Federal. Está aqui com a gente o delegado da Receita Federal aqui em Blumenau, Dr. Daniel Carlos. Estamos aí no último mês da declaração do imposto de renda e tem muita gente que ainda não acertou as contas com o Leão, né, doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo. Isso mesmo, Rodrigo, né? Falta ainda bastante gente entregar a declaração. Para o município de Blumenau são 63 mil declarações a serem entregues que ainda faltam para 63 mil contribuintes, contribuintes, pessoas físicas, físicas a entregar a sua declaração. Então, a expectativa é de recebermos em torno de 83 mil declarações até dia 30 de abril e esperamos que o contribuinte não deixe para a última hora, consiga reunir todos esses comprovantes de rendimentos, seus comprovantes, recibos, notas fiscais, para fazer a sua declaração o mais real possível. O que acontece, doutor Daniel, com quem não declara, quem esquece de fazer a declaração, não faz a declaração ou também entrega errado, a declaração do imposto de renda? Isso é importante a gente sempre frisar, Quem preencher errado uma declaração, ele pode retificar essa declaração, tá? O preenchimento errado pode incidir em malha essa declaração. Então é importante o contribuinte sempre, depois que efetuar a sua entrega, acompanhar lá no site da Receita, no portal ECAC, o extrato de processamento dessa declaração. E verificar se a declaração dela processou, se a declaração incidiu em malha, pode consultar essa inconsistência e depois efetuar a regularização ou até mesmo encaminhar a declaração retificadora daquela informação. Agora, quem não entregar ou entregar em atraso, está sujeito a multa. A entrega depois do dia 30 de abril está sujeita a multa no valor mínimo de R$ 165,74. Essa multa é calculada pelo imposto devido, então se ele atrasou um mês é 1% do valor do imposto devido, podendo chegar até 20% do imposto devido. Então a gente sempre orienta para não deixar entrega a declaração. Se tiver alguma coisa para retificar, pode encaminhar a declaração retificadora sem problemas. Agora, a suspensão do CPF, que é o que as pessoas têm mais preocupação, isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Se o contribuinte não entregar a declaração efetivamente, deixar esqueceu, não entregou essa declaração, no final do ano a Receita faz esse batimento. Aí pode cair na relação de omissos, quem não entregou a declaração de imposto de renda. Aí vai gerar uma pendência cadastral, que o CPF, no caso do contribuinte, vai ficar pendente de regularização e pode gerar algum problema na rede bancária. Delegado, agora, o que é mais comum acontecer agora já podemos dizer que é reta final, porque já teve um mês já de prazo, e tem mais um. Então 50% do tempo já foi, agora tem a outra metade que é nesse mês de abril, porque vai até o dia 30, doutor? Isso. 30 perfeito. de abril o prazo para declaração do imposto de renda. O que é mais comum? As pessoas deixarem realmente para a última hora, irem se enrolando, fazendo outras coisas e deixar mesmo para declarar lá naquela última semana, naqueles últimos dias? Sim, o mês de abril é sempre mais forte na recepção das declarações. E as duas últimas semanas a tendência é o contribuinte entregar, 40% dos contribuintes deixam para entregar nas últimas 2 semanas. Tá? Então isso aí pode gerar alguma inconsistência, como a gente comentou, algum erro no preenchimento, o contribuinte vai tentar encaminhar da forma mais célere e acabar gerando uma inconsistência, uma divergência e podendo incidir em malha. Então a gente já orienta o contribuinte já organizar todos os comprovantes, todos os recibos e ir preenchendo até mesmo, numa forma devagar, e pode entregar realmente nas 2 últimas semanas e, é claro, não deixar de entregar. Mas já começar o preenchimento agora, doutor? Não deixar para preencher tudo lá depois. Que pode até mesmo surgir uma dúvida, ele pode
procurar algum auxílio da Receita no site ou até mesmo de um profissional contábil se ele tiver com uma dúvida um pouco mais complexa. Então é importante ele já iniciar o preenchimento quanto mais cedo, melhor. Bom, vamos explicar para as pessoas, acho que isso é muito importante, o que é malha fina, que é uma coisa que as pessoas têm muito receio, muito medo, assim, malha fina, caí na malha fina agora, nunca mais vou sair, minha vida agora vai ser um terror. Que é isso, hein, delegado? A malha é um procedimento da Receita Federal de verificação dos dados, de consistência dos dados do contribuinte. Então, basicamente, a gente espelha o que ele declarou e, com base nas outras declarações que temos de fonte pagadora, declarações de cartórios, declarações de empresas jurídicas e até mesmo declarações de pessoas físicas. Então, é uma rede desse batimento, pode gerar uma inconsistência daquela informação. Essa informação que o contribuinte declarou não é a informação que se encontra nos bancos de dados da Receita Federal. Então, gera essa inconsistência. Aí, essa informação é passada para o contribuinte pela consulta virtual, eletrônica. Ele recebe essa informação. Recebe, ele pode consultar a qualquer momento, depois que ele encaminhar essa declaração, e ele pode consultar essa divergência. Dessa divergência, o contribuinte pode verificar, não, eu estou certo, eu tenho toda a documentação probante que comprova essa declaração. Aí a tendência é ele protocolar essa antecipação de análise de malha, que ocorre no início do ano que vem, e a gente vai fazer uma análise fiscal ou liberar essa declaração ou não. Agora, se o contribuinte não tem essa documentação probante, realmente eu errei aqui, essa informação está incorreta, ele pode transmitir uma declaração retificadora corrigindo essa inconsistência, esse erro. Delegado, agora estamos aí nesse último mês, né, de declaração do imposto de renda, e é importante a gente avisar as pessoas por que é importante fazer agora, né? A gente já explicou, o senhor já falou várias questões, né, que são importantes para a pessoa não deixar para a última hora, mas tem também aquele ponto onde a pessoa acaba recebendo antes a sua restituição, se fizer agora antes, né, que as demais pessoas, né? Sim, perfeito, Rodrigo. Quem entrega primeiro e tem imposto a restituir, ele vai entrando nessa ordem de preferência. O primeiro lote que ocorre em junho desse ano, a prioridade é para os idosos, né, acima de 60 anos, quem tem deficiência física, né, alguma moléstia grave, e os próximos lotes é por ordem de preferência, ordem de entrega. Então, quem entregar primeiro, recebe a restituição primeiro. Mudou muito a questão das regras, delegado, do ano passado para esse ano na declaração do imposto de renda? As regras continuam basicamente as mesmas, a obrigatoriedade. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 é obrigado a declarar. Isso por mês dá quanto, delegado? Quem recebe salário de tantos, por exemplo? Mais ou menos em torno de R$ 2.200, R$ 2.300. R$ 2.200 a R$ 2.300 por mês já tem que declarar um imposto de renda. O contribuinte verifica no seu extrato porque ele vai receber um comprovante anual de rendimento. Teria recebido, já tem recebido. Né? Até 28 de fevereiro as empresas são obrigadas a entregar para os seus funcionários. Então, ele verifica se atingiu esse montante de 28.559, é obrigado a declarar. Tá? E quem recebeu rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil, também é obrigado a declarar. Aquele que é sócio de uma empresa, recebeu lucros, dividendos, aquele que tem rendimentos de poupança, aplicação financeira, então tudo isso soma esses rendimentos, se exceder 40 mil reais, também é obrigado a declarar o imposto de renda. Ô delegado, onde é que as pessoas costumam mais errar na hora de declarar? Acho que é isso que é importante a gente explicar bem certinho para o telespectador, para não ter erros, para não ter dor de cabeça na declaração de imposto de renda. O erro mais comum, Rodrigo, é com relação à fonte pagadora. Às vezes o titular da declaração fez 1 ou 2, 3 serviços ao longo do ano, prestou assim um serviço esporádico de 2, 3 dias, recebeu lá um comprovante e não informou aquele rendimento na declaração de imposto de renda. A tendência é ele incidir em malha. Então, a omissão de rendimentos é o mais comum. Tá? E, por exemplo, se incluir algum dependente na declaração, é obrigado a verificar todos os rendimentos daquele dependente também. Então, é obrigado a inserir na declaração os rendimentos desses dependentes. Então, a omissão de rendimentos é o erro mais comum
nas declarações de imposto de renda. Então, tudo que você recebe, agora é hora de acertar as contas, porque o governo federal toma uma parte desse seu dinheiro, né, através aí do imposto de renda, e muita gente questiona, né, porque é muito, já está recebendo demais, já tem muitos impostos, e vocês da Receita Federal fazem o trabalho que é de dever de vocês, né, delegado? Então, vocês estão só fazendo o que está na lei, na verdade. Isso, né? conforme está na lei, né? Então, esses rendimentos que teve já ao longo do ano, é importante esclarecer a população, Rodrigo, que já foi retido na fonte esses rendimentos do imposto de renda. E agora a gente só vai fazer esse ajuste. Então o contribuinte pode ter deduções para diminuir esse imposto de renda que ele pagou ao longo do ano e por isso tem a restituição. Ou a pagar. Então, dependendo do caso, por isso essa declaração é importante o contribuinte fazer, que ele pode ter uma restituição do que ele pagou no ano anterior. Deduções também é bem importante a gente avisar aí o público da TVL o que dá para descontar ali do imposto, o que dá para declarar de dedução, delegado? Despesas médicas, né, são despesas sem limite, então tanto do titular como do dependente. Tem uma cirurgia, qualquer tipo de consulta também, isso. Delegado? Cirurgias, consultas médicas, então é importante sempre guardar o recibo, a nota fiscal desse, né, um comprovante desse efetivo pagamento, é importante a gente registrar. Tá? Despesas com instrução, educação, até o limite de R$ 3.560. Tá? Quem tem empregada doméstica também pode efetuar essa dedução. Quem fez doação aos fundos da criança e do adolescente até o limite de 6% ou diretamente na declaração, o limite de 3%, também pode deduzir do imposto de renda. Quem faz aquela contribuição da Previdência Complementar, né, nas instituições bancárias, tem uma dedução também até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis. Então, há uma série de deduções que é importante o contribuinte estar preenchendo isso na sua declaração de forma completa, todas essas deduções que pode surgir, né, um cálculo do imposto aí para restituição. Para declarar é só entrar no site da Receita Federal? Para declarar, entrando no site da Receita, faz o download do programa lá do imposto de renda, instala no seu computador e lá vai ter um menu de ajuda, todas as hipóteses. Uma das novidades para esse ano é quando o contribuinte importa essa declaração, vai sair todas as abas que ele mais utilizou no ano anterior, então vai facilitar esse preenchimento também. Tá? E outra coisa importante de novidade é com relação aos dependentes acima de 8 anos, que é obrigado a informação do CPF, então quem não tem inscrição tem que correr atrás aí da inscrição do CPF para os dependentes acima de 8 anos. Acima de 8 anos de idade tem que ter CPF já e declarar no imposto também. Muito bem, lembrando que essa semana, viu gente, vai ter o Declare Certo aí do Sescom, que é uma entidade aqui de Blumenau, que é o sindicato, na verdade, dos contadores, né, das empresas de contabilidade. Eles vão estar fazendo aí, salvo engano, 5 e 6 agora de março. Eles sempre fazem ali nas escadarias da Catedral, ali na Rua 15, né, com vários contadores, explicando também para as pessoas, tirando dúvidas. E a Receita Federal fica na esquina ali da Rua 15 com a Namidec, né? Bem perto do Carlos 40. Gomes ali, né? Isso, bem na esquina. Bem localizado no centro de Blumenau. Quem tiver dúvidas pode ir até lá também, né? Também nós temos um plantão fiscal, quem tiver uma dúvida mais complexa aí, temos o plantão fiscal aí segunda, quarta e sexta-feira. Ok. Delegado Daniel Carlos, da Receita Federal, obrigado pela visita mais uma vez. Ano passado já esteve aqui, esse ano retornou para explicar aí aos nossos telespectadores sempre essa questão do imposto de renda, que sempre tem dúvidas e gera receio e preocupações das pessoas. Obrigado, um abraço. Com certeza. Um abraço, Rodrigo, a Receita Federal que agradece o espaço concedido aí na TVL. Até mais. E lembrando, gente, mais de 60 mil blumenauenses ainda precisam acertar as contas com o Leão, de 83 aproximadamente, 83 mil, só poucos aí, pouco mais de 25 mil, né, beirando os 30 mil, fizeram a declaração e mais de 60 mil precisam ainda fazer essa declaração agora até o final deste mês, por isso não perde tempo e não deixa para a última hora. Vamos para o intervalo, a gente volta já aqui com o TVL e Comunidade. Até daqui a pouco. Nós da ABC gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos, que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade.
Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, agradecendo você pela companhia, né, na TV Legislativa de Blumenau, você que está na NET, na BTV e também acompanhando aí pela internet. A gente vai dar sequência aqui à comunidade dessa semana, agora conversando com o pastor Léo da UMEBLU, pastor Leonardo Aloísio, que é presidente, né, da Ordem dos Ministros do Evangelho aqui de Blumenau. E aí a gente fala dos ministros do Evangelho, não são só as igrejas evangélicas, aí tem várias igrejas envolvidas aí dos ministros que fazem parte desse grupo formado por vocês. Há quanto tempo? Quanto tempo tem a UMEBLU, até por curiosidade, né, pastor? Tudo bem com o senhor? Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem com todos aqueles que nos assistem. A UMEBLU é a Ordem dos Ministros Evangélicos e esse ano ela completa 13 anos de fundação. Só que ela já é descendente de uma outra instituição, chamava-se UPROVALE, Unidade dos Professores do Vale do Itajaí. Então, começou ali um café, ao melhor estilo confraria, um café entre amigos, uma conversa, e começaram a orar juntos, e, enfim. E aí depois foi criando um pouco mais de corpo, até que alguns pastores se juntaram e juntaram numa mesma opinião, que deveriam criar algo mais voltado especificamente para o segmento dos ministros do Evangelho na cidade. E são 70 pastores e pastoras, que também existe pastora, claro, né? Claro. Diferente do padre da Igreja Católica, na Igreja Evangélica tem a figura da mulher também ali orando e comandando, né, o culto. Enfim. Isso, no nosso segmento a gente admite sim as pastoras, né? A gente entende que o chamado e a vocação, ela não tem gênero. Né? Não quero aqui entrar em nenhum assunto polêmico. Porque isso já deu muita polêmica nos últimos dias, Principalmente né, pastor? a UMEBLU já entrou em tantas batalhas gigantescas na Câmara de Vereadores por causa disso, mas a gente sabe que o chamado de Deus ele é uma vocação, e a vocação ela é recebida por homem ou por mulheres, aqueles a quem Deus chama, né? Mas a gente vê na história muitas madres, né, dos nossos queridos católicos, que também executam esse papel pastoral, que é o cuidado das pessoas. Nada mais é do que o cuidado, né? A Bíblia ela foi escrita numa linguagem pastoril, então pastor e pastora lá no Antigo Testamento era quem cuidava mesmo dos animais, mas trasladando para uma realidade atual, é aquela pessoa que tem a vocação de cuidar de pessoas. Né? Que igrejas, na verdade, que fazem parte, né, da Ordem dos Ministros Evangélicos? É um grupo de ministros, de pastores, mas aí tem as igrejas onde vocês fazem parte, né? Isso, A UMEBLU ela é composta por pastores e pastoras de várias denominações. Nós temos pastores e pastoras da Quadrangular, várias vertentes batistas, temos comunidades variadas como, por exemplo, a Igreja Aba, a Igreja Koinonia, enfim, hoje no Brasil, Rodrigo, são milhares de denominações. Temos as centenárias, né? Presbiteriana, luterana, enfim, são todas de confissão evangélica, mas nós temos as comunidades, que foi um movimento, até um outro dia a gente pode falar melhor sobre isso, um movimento que cresceu e se expandiu muito na década de 80 e 90. Sim. Então, de não outras são, igrejas que surgiram? Isso, são pessoas que na sua maioria elas não fizeram parte de nenhuma grande denominação evangélica e elas saíram da prática do catolicismo ou de outras práticas e começaram a escrever e a entender a Bíblia naquele seu entendimento, e aquilo foi crescendo. A maioria das comunidades ela nasce de 2 ou 3 pessoas que se juntam ali numa casa, começam a estudar a Bíblia junto e vão fazendo aquele culto caseiro, e daqui a pouco tem 10, 20, 30, alugam um lugar e começam um projeto. Então é assim que nasce uma comunidade, e hoje a UMEBLU ela é composta
mais da metade dela por igrejas que são comunidades, comunidades evangélicas. Bacana. A Assembleia de Deus entra nesse hall aí de Claro, comunidades, nós né? temos uma das maiores também, né? A Igreja Assembleia de Deus já entra no caso das centenárias, né? E é uma igreja que nós temos muito apreço, muito respeito. Aqui em Blumenau mesmo temos um relacionamento muito estreito, não é? Em várias causas a gente luta lado a lado, juntos. Enfim, caminhamos juntos sim. Inclusive, pastores da Assembleia de Deus fizeram e fazem parte até hoje como membros da diretoria da UMEBLU. Que bacana. E a sua igreja qual que é, pastor Léo? Koinonia. Koinonia. A comunidade que eu faço parte chama Igreja Koinonia. Só voltando ali na Assembleia, Sim. um dos pastores responsáveis pelo nome UMEBLU Da ordem. é o pastor Newton, que hoje é presidente estadual da Assembleia de Deus, né? Sim. Foi presidente aqui. Figura reconhecida no meio, Figura né? reconhecida e muito respeitada e querido por todos nós. Ele que trouxe a questão de se chamar ordem, porque na maioria das cidades, Rodrigo, aqui em Santa Catarina, esses movimentos chamam-se Conselho de Pastores. Então você vai em Brusque, tem o COPAB, Conselho de Pastores de Brusque. Aqui é a ordem aqui em Blumenau. E aqui em Blumenau Coisa nossa então é aqui ordem. mesmo, pelo pastor Newton. Através do pastor Newton, e não posso deixar aqui de falar também que o pastor Newton fez parte do movimento naquele momento, diretamente, mas quem tomou a frente, registrou, o pai da criança, como a gente costuma brincar, né, no nosso meio lá, foi o pastor Haroldo Kuzma, que também é muito conhecido de todo mundo, pastor presidente da igreja ABA, Aliança Bíblica do Avivamento. Então, eu na época, 13 anos atrás, entrei de gaiato, né, nessa questão de como funciona e as reuniões eram mais primitivas, né? E eu na época era um jovem e cheguei lá cheio de boa vontade, olha, eu tenho um notebook aqui, eu posso fazer as atas da reunião, posso participar pelo menos do café? E o Haroldão, muito querido, muito amoroso, ô Leozinho, entra e tal, e já me botou para dentro de uma vez, né? Já me filiou e tal. E aí até hoje, né, 13 anos, a gente vai servindo, algum momento alguém reconhece esse serviço que a gente presta e aí então veio para mim a possibilidade de presidir a instituição. E hoje, já em 2018, completo 3 anos de presidência da instituição. E vocês fazem um trabalho, né, reconhecido, as pessoas veem isso nas ruas, né, as igrejas estão aí do lado da comunidade, mas agora vocês abraçaram a causa também da campanha Blumenau Sem Pichação, que o presidente aqui da Câmara, Marcos da Rosa, tem divulgado bastante na tribuna da Câmara, nas visitas que ele tem feito, um trabalho de união que ele está fazendo, né, tentando unir toda a cidade, e essa ideia me parece que veio até, né, de vocês aí da igreja, né, pastor? Então, Rodrigo, a igreja evangélica como um todo, ela tem muito forte, ela tem na sua essência esse caráter social, né? Eu estava ainda mesmo há pouco tempo falando com você sobre isso. E o Blumenau Sem Pichação, ele vem de encontro a essa nossa ânsia de que a cidade seja maravilhosa, de que a cidade seja sem moradores de rua, mas não que se esconda esses moradores, se é que você me entende. A nossa ideia, a nossa vontade sempre é que não haja mesmo, né? A gente encontra pessoas na rua, a gente tenta ajudar, quantas vezes a gente tira gente da rua, acha emprego, né, quando eles querem. E o Blumenau Sem Pichação, ele é um projeto maravilhoso, é um projeto que veio de encontro e a UMEBLU abraçou 100%. Né? Nós conversamos com o Marcos, onde foi dito para a gente então que algumas empresas doariam esses materiais e a gente quer ajudar sim com a mão de obra. Para né? fazer um trabalho de limpeza na cidade. Fazer um trabalho de embelezamento da nossa cidade. Para tirar a pichação, acabar com isso. Isso é crime, tá feio, né? A cidade está feio. terrível mesmo. Quem viaja por grandes centros, Rodrigo, quando volta para Blumenau, acha Blumenau lindo. Mas quando a gente dá uma volta dentro de Blumenau, a gente vê que a tendência é a gente se tornar esses grandes centros. Essas paredes pichadas, enfim. Então, se juntar um pouco de boa vontade do poder público, das empresas e das igrejas, não tem pichador que vai vencer toda essa boa vontade junto. Né? Eu acredito sempre
que a boa vontade vai vencer a má vontade. Como é que as pessoas vão poder fazer parte dessa campanha de limpeza? Quem sabe quem tem um comércio, alguma rua, alguma casa, enfim, pichada, que vai poder contribuir de que forma através desse projeto, pastor? Então, da nossa parte, que é a parte da mão de obra, nós vamos cadastrar as pessoas que têm a mão de obra disponível, equipamentos, a equipe de trabalho, e a gente vai entrar numa parceria com o Marcos, porque algumas paredes pichadas, elas têm um cunho particular, elas são de empresas. Então, as empresas, elas vão cuidar das suas paredes, um exemplo. Então, a nossa proposta é abraçar aqueles paredões, aqueles muros, das famílias que não têm condições de pagar. Você me entende? Sim. Aquelas famílias mais tradicionais, talvez está lá só o casalzinho de idade, né, os filhos já não moram mais aqui. Então, a igreja vai cuidar desse tipo de patrimônio aí. Fazer o lado social, né? O lado social desse projeto. As entidades privadas, elas devem ter essa condição, ou tem lá seus funcionários, enfim. E as paredes públicas, dos órgãos públicos, a gente sabe que os órgãos públicos também têm as suas mãos de obras, né, os seus setores que cuidam disso. Agora, então, nós vamos abraçar essa causa aí, dessa perspectiva das famílias que não têm condições de pintar. Muito legal. Parabéns pela iniciativa, viu, pastor? E vocês têm um trabalho muito forte com os centros terapêuticos também aqui de Blumenau, né? Que trabalho que é esse, hein, pastor? Então, Rodrigo, eu estava mesmo conversando com alguns pastores nos últimos dias. Não sei se você sabe, mas na cidade de Blumenau nós temos diretamente 2 centros terapêuticos e indireto, que é os Jovens Livres, que a triagem, a administração fica em Blumenau, e o centro em si fica na divisa de Blumenau com Gaspar. Então, eu considero 3, né? Sim. E os 3 são mantidos e orientados pela entidade, por pessoas ligadas à igreja, né? Então, indiretamente, a gente pode dizer que são trabalhos da igreja, né? Nascidos dentro do coração da igreja. Começou na igreja, foi crescendo e hoje há uma demanda, né? Começou com pessoas bem intencionadas, né? Uma pessoa com vontade de fazer, e a outra tinha um terreno, talvez doou, e a outra ajudou a construir, enfim. Hoje nós temos centenas de pessoas atendidas, e muitas delas gratuitamente, pela boa vontade e pelo desprendimento do trabalho da igreja evangélica na cidade. E tem que continuar esse trabalho porque, como tem hoje casos, né, de famílias que sofrem por causa das drogas, né, pastor? Muito, e na igreja vocês, pastores, devem receber diversos relatos e diários, né? Diversos. E sem contar que não dá para fazer a conta certa das pessoas que crescem na igreja e através dos ensinamentos e do acompanhamento, eles deixam de ir para as drogas. Então, isso é uma conta que a gente não consegue fazer porque ela não dá para ser exata, né? Mas então a igreja trabalha na prevenção e também na cura desse aspecto, né, das pessoas que já foram para a droga, e hoje a igreja ajuda a saírem da droga, né? Para a gente finalizar nossa conversa, pastor, a pessoa que está nos assistindo, às vezes tem interesse até de participar de alguma igreja que faz parte da UMEBLU, que o senhor falou que são várias, né? E aí, mas tem receio, mas será que eu vou ser bem aceito? Será que eu vou gostar, não vou gostar? Será que eu consigo sair depois se eu entrar? Vou me olhar de estranho, olhar de lado, enfim, porque eu não gostei dessa, vou querer aquela. Como é que faz para chegar, para procurar, para começar a frequentar e viver também esse mundo tão gostoso que é o mundo de Deus, né? Então, na cidade nós temos vários endereços espalhados pela cidade. Agora, eu acho que a igreja, Rodrigo, eu entendo, né, que a igreja ela é muito da identificação. Então, tem aquela questão que às vezes você começa naquela e você vai ficar naquela até o final da sua vida. E às vezes você começa numa que você não se identifica. Você começou a carreira ali e daqui a pouco você, poxa, eu não estou identificado com isso aqui. Então, que você tenha essa liberdade, né, e conversar com um pastor, enfim. Agora, a importância é que a gente busque, né? Cada um de nós possa buscar na sua fé, na fé em Deus, na leitura bíblica, que a gente busque um caminho para seguir a Deus nessa perspectiva de ser alguém que faça o bem para todo mundo. Que vocês continuem com esse trabalho importante da UMEBLU também aqui na cidade, tá bom, pastor? De juntar todo mundo nessa mesma fé e visão, né? Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade aqui. E obrigado a todos aqueles que ajudam a fazer uma igreja que cada vez serve mais à sociedade. Eu quero encerrar essa fala dizendo um ditado que eu sempre gosto de usar. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Deus abençoe.
Amém. Tchau, pastor. Até a próxima. Valeu. Valeu, Rodrigo. Leonardo Aloísio, que é presidente da UMEBLU, que é a Ordem dos Ministros do Evangelho aqui de Blumenau, conversando com a gente para fechar aqui o TVL Comunidade dessa semana. Lembrando que o programa todo está lá na internet também, no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Você pode entrar lá no site da Câmara e assistir a hora que você quiser. Continue aqui na programação da TVL, o canal da comunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.